Pessoal, pode começar, tá? Maria Cândida, você quer se apresentar primeiro, depois a Luciana e depois o Pascoal. Ok. Então, posso começar? Tá bom meu som, gente? Ótimo. Boa noite para todos, muito obrigada pela participação, né, de todo mundo, obrigada pelo convite, mais uma vez. Bom, eu sou Maria Cândida, né, eu sou psicóloga, eu atuo no mercado, já atuo há mais de 30 anos, então eu vim de área de empresas, e venho me dedicando recentemente aí mais a entender um pouco mais esse comportamento humano, e está ligada às pessoas. Então, hoje o meu intuito é poder estar ajudando vocês aqui e a gente fazer um bate-papo aí bastante interessante, descontraído, sobre o que nós estamos vivendo hoje e como é que nós vamos enfrentar tudo isso. É isso. Muito bem. Ok, boa noite, eu sou a Luciana. Gostaria também de agradecer pelo convite de estar aqui com vocês, recebendo essas pessoas, amigas, família, enfim, para a gente conversar num papo bem tranquilo, bem leve. Sou profissional de recursos humanos há quase 30 anos, sempre atuando em empresas, sempre com desenvolvimento de pessoas, então eu sou apaixonada por contribuir para o desenvolvimento das pessoas, e eu espero contribuir aqui também nesse bate-papo, né, conhecer nossos colegas, conhecer as opiniões e as dúvidas dos outros, e fazer com que esse bate-papo também me enriqueça. Então, obrigada mais uma vez pelo convite. Sejam bem-vindos a todos aí nesse encontro. Pascoal, fica à vontade. Ok. Estão me ouvindo? Sim. Sim. Bom, meu nome é José Pascoal Muniz. Trabalhei aproximadamente 30 anos no mundo corporativo, né? Tive uma grande experiência no ramo eletroeletrônico, fui demitido, passei por uma situação que muitos estão hoje, né? Vou repartir com vocês um pouquinho do que passei, do que e como dói essa posição, né? Mas a gente também aprende que existe remédio. E estou há mais de 15 anos na área de transição de carreira e na área de coaching. Sou administrador e sou psicólogo. E tenho certeza que vai ser uma oportunidade de aprender bastante com vocês também. Legal. Maria Cândida, eu acho que essa questão de emprego ela vai estar muito em moda em 2020 e 2021. O que você aconselharia para quem está já buscando recolocação? Qual seria a sua principal dica hoje? Eu acho que o momento atual a gente também está refletindo muito sobre essa postura e sobre este padrão, né? E eu acho que a primeira coisa que a gente tem que ter em mente eu acho que o mercado ele vai estar muito diferente, né? Eu acho que vai ser uma retomada muito difícil. E hoje a situação do desemprego parece que alarma muito mais do que em outros tempos, né? Então, eu acho que a gente tem que estar bastante ligado a essas novas tendências, ao que está acontecendo no mercado, né? Como o mercado está se comportando. Eu acho que está muito atento também a responder o que o mercado vai pedir, porque eu acho que vai se mudar o conceito de ser funcionário, ou de estar linkado a uma empresa, junto a uma empresa, ter um sobrenome, como a gente chamava antigamente, né? Preciso de um sobrenome, preciso estar em alguma empresa. E eu acho que isso vai muito de encontro não só com a necessidade pessoal, mas com a necessidade que a gente vai estar buscando, né? Então, eu acho que é estar muito atento e muito ligado a essas condições, ao que o mercado vai poder estar oferecendo e como a gente vai reagir a isso, né? Então, a gente tem as expectativas, acho que todos temos, né? Profissionais liberais, profissionais autônomos, aqueles que estão ligados à empresa, e os desempregados hoje que querem, de alguma forma, retomar isso, né? Então, eu acho que é estar atento ao que este mercado vai esperar e se desenvolver de acordo com essa expectativa. Eu acho que é o principal ponto, a gente precisa estar muito ligado. E quando a gente não está antenado a respeito disso, ou não está se sentindo muito à vontade, eu acho que há que se ter também muitos recursos a buscar. Então, que tipo de informação que eu estou buscando, o que me faltava, se ainda é algo que falta, como que eu posso prospectar novas oportunidades, aonde eu posso estar presente, qual é o grupo que eu posso pertencer, né? Isso tudo pensando sempre no desenvolvimento.
Eu acho que essas seriam algumas condições básicas para a gente começar a enfrentar esse novo desafio. Legal. Eu quero chamar a Luciana para contar um pouquinho do ponto de vista. A gente escolhe para todos as nossas rodas de conversa profissionais que possam contribuir, que sejam complementares, né? Então, eu queria te convidar, Luciana, para dar um pouco da tua visão de quem está sentada numa cadeira do mundo corporativo, né? A Luciana trabalha na Camil hoje, e você abriu se apresentando falando que você se dedica a desenvolvimento de pessoas, né? Como é que uma pessoa que está no RH de uma empresa hoje vê esse momento? Você tem sido muito abordada por profissionais que estão disponíveis no mercado. Conta um pouco para a gente, por favor. Tá. Conto sim. Bom, como você mesma falou, eu acabei não falando, né, na minha abertura que eu sou gerente de gente de gestão na Camil, mas eu estou há 1 ano e pouco na Camil, passei pelo Grupo Libra, por onde eu estive lá por 10 anos, e tive 2 outras experiências também, Interprint, 15 anos, e Seva Logistics por 2 anos. Essa é a minha trajetória, né? Passei por 4 empresas. E até observando o que a Maria Cândida estava dizendo, o momento ele é muito peculiar, né? Nós vínhamos de uma retomada lenta de mercado, né? Aos poucos as coisas estavam voltando, né? A ficar um pouquinho mais aquecidas, e aí de repente vem uma pandemia, vem um coronavírus que a gente realmente não imaginava e fez com que a gente mudasse todo o nosso trajeto, né? Muitas vezes até um trajeto de vida, né? O que eu vejo, né? No começo, as pessoas estavam bem mais seguras, restritas, né? Não queriam conversar a respeito de nenhuma possibilidade. Lembrando que a Camil hoje, né, por ser uma empresa de infraestrutura, enfim, a gente tem um compromisso de não faltar alimento na mesa do brasileiro, né? Nós estamos lidando com arroz e feijão, que é o nosso prato básico aí, né, de todos os dias. E com isso a gente tem realmente uma missão que é não deixar faltar. Então, apesar do administrativo estar em home office total, praticamente, né, e isso fez com que muitos paradigmas se quebrassem, as fábricas que estão, né, que estão aí na linha de frente estão a todo vapor, né? Então, a gente precisou conciliar dessas 2 maneiras. Olhando para a questão do candidato, infelizmente, hoje, os candidatos estão mais abertos a conversar, né? A gente não está com muitas vagas, a gente não tem muitas posições em aberto, a gente segurou algumas, mas hoje a gente vê uma disponibilidade muito maior das pessoas quererem conversar, mandarem currículo, muito diante do cenário de demissão, né, de reestruturação, e de uma possibilidade mesmo de saída da companhia, sabe-se lá Deus por qual motivo, né? Que podem ser vários aí diante desse momento. Então, eu, assim, sempre que a gente vai conversar a respeito de posições ou de desligamentos, a gente conversa de uma maneira muito respeitosa, né? Principalmente se a gente tem uma posição e a gente quer trazer algum candidato que esteja empregado, a gente faz a pergunta: faz sentido esse movimento, né, para a Camil, e faz sentido para o candidato, né? E em termos de disponibilidade do mercado, é uma dificuldade muito grande que a gente vai enfrentar, né? Talvez, né, alguns setores menos, né? Uma dificuldade um pouco menor. Mas em relação ao candidato, eu acho que vem aí algumas questões de reinvenção total, assim, indo de encontro com o que a colega colocou, né? Se ficar antenado, estar muito atento, se reinventar e muito networking, muito, muito, né? Não significa que todas as posições elas são preenchidas com pessoas indicadas, muito pelo contrário, né? O indicado, né, pelo menos nos nossos processos, ele entra como indicação, mas ele faz o processo, participa do processo seletivo como outro candidato qualquer. Mas existe sim essa questão do networking, eu vejo ainda muito forte no mercado, né? Não sei os demais colegas, mas eu vejo isso de uma maneira muito forte. Então, acho assim, um pouco do que eu vejo é isso, assim, essa dificuldade que o mercado vai trazer,
por outro lado, uma oportunidade que as empresas que estão em momento de troca ou de ampliação por conta de vaga, mas que também está segurando, não é agora o momento da gente ficar abrindo vaga, por mais na linha de frente que nós estejamos, cada posição que né, busca recolocação tem que ter um sentido, tem que ter um porquê, né? Não simplesmente recrutar por recrutar, e esperar o momento, né? A gente está acompanhando todos os passos aí desse cenário, pretendemos não tomar nenhuma, ou assim, a gente busca não tomar nenhuma decisão precipitada, justamente para que a gente não tenha dificuldades depois, acabou de contratar e agora vai precisar demitir. É uma atenção, é um cuidado que eu, como profissional de RH, sempre tive, independente da empresa que eu estava trabalhando. Né? É o que eu falo, assim, fazer um movimento fazer sentido de fato. Pascoal, agora é contigo. Hoje, na verdade, o currículo ele ainda é um cartão de visita, né? Mas quando eu me aplico, por exemplo, a uma determinada vaga numa plataforma como o LinkedIn, geralmente tem 700, 800 ou mais aplicações para um único cargo. Levando em consideração que 60% ou 70% não tem nada a ver com o perfil, como que eu faço para o meu currículo se diferenciar? De gel com água sanitária e passa num paninho molhado. Kátia, eu peço, por favor, que feche o microfone. Pode ir, Pascoal. Pascoal, o microfone está fechado. Eles ouviram tudo que eu falei. Agora sim. Oi? Oi? Alô? Perfeitamente, Pascoal, pode falar. Deixa eu falar um pouquinho sobre o que a Luciana falou sobre network, né? O network hoje ele representa aproximadamente 60% das vagas que são fechadas, né? Então, realmente é uma ferramenta hoje muito importante. O LinkedIn, ele é um dos instrumentos também da rede social, né, que permite muito essa realização de network, né, e que tem também a divulgação de muitas vagas importantes. Então, muitas empresas hoje usam essa metodologia ou essa ferramenta no sentido de captar candidatos, né? Agora, é o que você falou, Paulo, uma vaga que é publicada às 8 horas da manhã, à tarde deve ter aproximadamente 2 mil candidatos, né? Por isso que o importante é quem está no mercado procurar acompanhar diariamente as vagas publicadas e logo cedo, né, fazer a sua candidatura para já poder sair na frente. Isso realmente é uma das características importantes. Uma das outras características que a gente fala também na transição de carreira é procurar cercar a vaga, né? Então, por exemplo, se eu sei que a Camil colocou uma vaga no LinkedIn, né, esta vaga é o meu perfil, eu quero me candidatar a essa vaga, certamente eu vou procurar ver se eu conheço alguém na Camil e que possa fazer a minha indicação internamente, né? Ou alguma pessoa que eu vou chamar para a minha rede e, aceitando, eu vou pedir essa indicação. Então, eu acho que tem formas de você também procurar passar um pouco na frente dos processos, ok? Eu quero falar um pouquinho também com relação ao desemprego, que a Cândida falou um pouquinho. Eu acho que nós temos empresas em várias situações, né? Nós temos as empresas emergenciais, que continuam contratando, que precisam repor, né, os seus funcionários. Nós temos empresas que assinaram um manifesto, não sei se é de conhecimento de vocês, deve ser, um manifesto que não iriam demitir nenhum funcionário durante esse período. Esse manifesto ele é encabeçado pelo presidente de uma instituição educacional e já tem, acho que, mais de 500 empresas que assinaram esse manifesto, se comprometendo a não demitir ninguém. E nós temos aquelas empresas também que estão preparadas ou estão se preparando para uma retomada. Nessa retomada, certamente vão precisar estar com a sua equipe pronta, né, para retomada. Então, os processos seletivos continuam, que eu percebo. O que não está havendo é a contratação, mas o processo está ocorrendo.
Só complementando, é bem isso mesmo, tá? Na Camil a gente vê esse movimento, sim, dos processos, os processos estarem sendo, assim, estão caminhando, porém, para poder deixar na agulha, né? Deixar o processo tudo certinho. A Camil também assinou o Não Demita, então nós temos o compromisso aí até no início de junho de não demitir, assim como outras, e nós também estamos já verificando o nosso plano de retomada. Como será, né, se a gente volta logo após o dia 10, ou se a gente estende o home office até o final do mês. A gente tem conversado também a respeito disso, né, com outras empresas e discutindo entre o nosso comitê de risco quais seriam essas possibilidades. Vai bem de encontro com o que você falou. Legal. Eu acho que tem uma coisa importante também, eu acho que o Pascoal e a Luciana citaram aí, e eu vi que tem um chat também que alguém está perguntando, e a gente foi bem por essa linha, né? Em falar desta forma do networking, quanto isso é importante, né? Eu acho que a gente tem as visões aí, quer dizer, o LinkedIn, ele continua sendo uma grande ferramenta de comunicação e de interação, né? E só que a gente também tem que ter em mente que tudo dá muito trabalho de ser feito. Então, viu, o Pascoal citou, temos que olhar cedo, temos que ter o costume. Então, é tudo uma questão de desenvolver alguns costumes também, para estar sempre antenado àquilo que está acontecendo. E eu, voltando a falar do mercado, eu acho que o mercado hoje também está procurando as pessoas, tem conversado com as pessoas, né? E tem conversado com as pessoas, e tem gente com o microfone aberto. E também, assim, eu acho que meio de ter algumas informações guardadas, porque eu acho que o futuro também vai permitir ter estas pessoas, eventualmente, trabalhando em algum projeto, em alguma ação, e que aquele conhecimento específico pode ser muito necessário, muito evidente naquele momento. Então, isso tudo a gente tem que lembrar. A gente acha que tem que fazer um exercício diário, né? Isso já faz parte da vida profissional, mas acho que agora mais do que nunca. É aquilo que eu estou disponível a, aquilo que eu estou apto a, né? E o que me falta para que eu possa alcançar aquele objetivo que eu tenho, né? E tentando isso passo a passo. Talvez os passos já tenham sido um pouco mais longos, e agora talvez o passo ele vai ser um pouquinho mais curto, então também temos que aprender a administrar um pouco isso em questão de ansiedade da gente e como isso está dentro de cada um, né? Então talvez não aconteça tão rápido como já aconteceu. A Luciana falou aí de uma retomada boa que o mercado estava dando, e a gente vive hoje uma situação de uma grande incógnita, né, que é realmente saber se isso vai ser possível logo em seguida, ou se não, nós vamos ter que tatear muito bem esse mercado. Então, para isso, a gente vai ter que ter muita prudência. E aí volta ao conceito do LinkedIn e dos networks, que isso é muito importante. Toda vez que você mapeia alguma coisa, ou que você sabe aonde você está buscando essas informações, fica mais fácil. Né? Então, a Camil tem uma vaga. Quem na Camil eu conheço, ou quem eu conheço que conhece alguém da Camil que poderia dar uma orientação. Isso é talvez avançar alguns passos dentro de uma possibilidade, né? Então, acho que isso é bem importante e sempre administrando muito o que a gente espera e o que a gente quer. Isso é muito importante também para poder ter uma boa consciência, né? Tem uma pergunta aqui da Kátia Lembe no chat, que eu acho que tem bastante sentido, e eu queria ampliar um pouquinho, com permissão aí da Kátia, essa pergunta. Ela pergunta se vocês entendem que a necessidade de rever o caixa nesse momento fará com que as empresas precisem contratar pontualmente, trazendo profissionais com experiências novas e pontuais para apoiar essa retomada. E aí eu queria chamar o Pascoal para falar um pouco sobre isso, porque eu sinto que pessoas que trabalham com carreira já vinham falando sobre essa diversificação de carreira, profissionais que começam a trabalhar com outros tipos de vínculo. Então, eu estava acostumada a ser CLT, agora eu sou PJ e eu ofereço o meu serviço para mais de uma empresa. Você acha que esse movimento todo que a gente está vivendo pode reforçar esses novos modelos de trabalho, Pascoal? Tá no mudo, Pascoal, tá no mudo.
Sim? Ok. Kátia, Regina, tudo bem? Estão me ouvindo? Sim. Então tá bom. Bom, Regina, o que você colocou e a Kátia, eu não tenho nem dúvida que realmente é uma realidade que vai acelerar o que já vinha acontecendo. Eu acho que carreira igual eu tive, outros tiveram, 27 anos numa empresa, isso não é mais comum nos dias de hoje, né? As empresas, antigamente, tinham até prêmio por tempo de trabalho, né? Eu me lembro disso daí, premiações de 10, 15 anos. Hoje acho que nem existe mais isso, né? As empresas não valorizam mais isso, e já não é mais um valor. Então, Na Camil existe. Oi? Na Camil existe. Na Camil Existe ainda, existe. mas são poucas, né? Existe. São poucas que Sim, têm isso sim, daí, sim. tá? Principalmente pela situação de mercado, né? O que ela falou também em termos de necessidade de revisão de caixa, né? Hoje as empresas são voltadas por resultado, né? Então você tem lá um CEO, um presidente, ele tem que trazer resultado. Então, certamente ele vai buscar o que é necessário para trazer esse resultado, né? Porque senão ele também vai ser trocado, ok? Então, o que eu vejo muito nesse sentido, né, de novas posições, o desemprego, ele é uma coisa que dói, né? Eu sempre falo assim para as pessoas que que converso sobre transição de carreira, né? É virar a página, começar a escrever novo capítulo da sua carreira. Sempre existe um motivo, nada é à toa. Se houve um desemprego, é porque é uma oportunidade de você aprender novas competências, novas habilidades, conhecer novas pessoas, provavelmente novos segmentos. Então, a gente tem que aproveitar essas oportunidades. Eu sei que realmente é uma coisa que dói, que mexe com a gente, mas também nos ajuda nesse sentido. Luciana, temos uma pergunta aqui no chat. Como ampliar o network? Por favor, dê a sua visão de mundo sobre o assunto. Eu vou trazer um pouco da minha experiência de quando eu estive fora do mercado, né? Eu saí do Grupo Libra depois de 10 anos, e por conta de uma reestruturação, de uma conversa, né? Foi uma saída bastante madura, em que eu realmente me dispus a dar um tempo, né? A descansar, a focar um pouco mais na família, né? A rever aí as minhas skills para me reingressar no mercado, né? E naquele momento em que eu estava buscando outras oportunidades, eu participava assim de muitos cafés, né? Muitas conversas que as próprias consultorias promoviam, no sentido de realmente fazer, né, os links, fazer com que você fique um pouco mais conhecido no mercado. E assim, essa foi uma das minhas experiências, né? E o que eu percebia é que quanto mais movimento, né? Eu acho que essa disciplina que o Pascoal colocou, procurar trabalho dá trabalho, né? Assim como trabalhar dá trabalho, procurar trabalho também dá trabalho. Então, essa disciplina de você realmente, diariamente, sentar na frente do computador, fazer suas pesquisas, fazer os seus contatos, isso é como se fosse um movimento de energia que vai gerando outras possibilidades, outras conexões. E eu percebia muito isso, né? De um contato que você faz, surge um outro contato, que pode surgir de um outro contato, né? E eu acredito muito também no que o Pascal trouxe, que alguns ciclos se fecham para que outros surjam, né? Então, não é à toa, né, que você fica aí 10, 15 anos numa empresa e, de repente, você sai dessa companhia e aí você está aberto a conhecer outras, né? E, assim, outras experiências, adaptabilidade, resiliência, são tantas as habilidades que você acaba aprendendo durante o processo de busca e também na integração de uma nova companhia, e isso te faz um profissional mais completo, inclusive, né? É como ele falou, é muito duro quando você tem conta para pagar, né? O boleto que não para de chegar, né? Uma família para criar, não é realmente fácil. Mas se a gente se dispor, né, com um pensamento positivo, fazendo a sua parte, fazendo os contatos que minimamente você consegue fazer, e que dá para fazer, que é o que eu falo, parece que quando acontece um contato, outros virão.
as coisas acontecem, e no momento certo elas vão se concluir, né? É um pouco da minha experiência. Eu queria, deixa eu ver se eu consigo, pode falar, Pascoal, você quer falar? Paulo e Regina, eu só queria fazer um comentário seguinte, né, que você perguntou como ampliar o seu network, né? Eu quero ir trazendo um pouco da minha experiência e da minha vivência com executivos e profissionais que estão em transição de carreira, né? E o que a gente percebe normalmente é que as pessoas vão se preocupar com o network quando perder o emprego. Infelizmente é assim, né? A pessoa se recoloca... Era isso que eu ia dizer, inclusive, hein, Pascoal? Oi? Era isso que eu ia comentar, inclusive, né? Que o network, ele só bate, né? Desculpa. Imagina, então, pode falar. Não, e as pessoas se recolocam, você fala, olha, durante toda a tua vida, você priorizou a empresa, você não priorizou a tua carreira e não priorizou teu network. Comece a fazer isso agora. Depois de algum tempo, você vê que nada foi feito novamente. Ele continua priorizando a empresa e esquecendo da carreira e do network, né? Então, isso a gente constata diariamente. E eu acho que, até para falar um pouquinho, né, tá dizendo isso, e eu acho que essa coisa, a gente falar muito de networking hoje, eu tenho escutado muito isso, né, é fácil falar o network quando você conhece muita gente, é fácil o networking porque você tem acesso, e isto não é uma verdade, você vai buscar as informações e você começa a criar esses elos. Então, a gente precisa sempre pensar que é uma corrente mesmo, que você vai tendo os elos e que você vai juntando um no outro, e que tem muita gente que fecha a porta e que diz para você, não, eu não posso te ajudar, mas existem outras pessoas que fielmente dizem, olha, eu vou te ajudar naquilo que eu puder. E, assim, o que eu puder, né, você também tem que entender, né, vou indo, e os retornos que essas pessoas podem dar para você também, né? A situação do desemprego, o que o Pascoal falou, né? E a gente está repetindo aí, ela dói, ela é difícil, né? A gente vê que as contas chegam, a gente vê que a gente tem família, a gente vê uma série de coisas, mas a gente também tem que ter a amplitude e a visão dos momentos, né? Então, é um momento hoje de reflexão, muito mais do que qualquer outro, talvez. A gente falou aí das competências, de revisitar pessoas, de falar sobre habilidades, ao que eu estou preparado, e falamos, inclusive, de uma regra de CLT, por exemplo, de você ser empregado de uma empresa. Tudo que está sendo proposto hoje, de trabalho e tudo mais, nada mais é do que se adaptar à nova CLT, que até então vinha sendo esquecida. Então, ali dentro, tem várias coisas que são possíveis, né? Ao que eu me permito fazer. Aí você fala, poxa, mas eu vou ter um trabalho que eu vou fazer uma coisa específica e aquilo vai acabar. Então, você já está pensando no fim, não está pensando naquilo que vai te agregar, aquilo que vai te trazer de recompensa, o que eu vou conhecer mais e para que eu vou estar pronto depois, né? Então, tudo isso faz parte desse desenvolvimento. Você está muito atento a isso. Carreira, ela faz, né? Carreira é isso, né? Carreira é você estar se desenvolvendo. Eu queria estender um pouquinho a sua resposta, dizendo o seguinte: no caso, um candidato ele já está mais de um ano sem trabalho, ou mais ou menos, e o fator psicológico ele começa a surgir de uma forma preponderante. O que fazer? Porque eu sei que isso impacta direto dentro de uma entrevista, né? O fator psicológico, como a pessoa vai se comportar e a recrutadora que está daquele lado, ela não está vendo isso, ela não sabe do histórico emocional da pessoa, né? Como superar isso? Eu acho que aí você falou de uma coisa, né? Ela, do outro lado, talvez não saiba desse histórico emocional, né? Eu acho que algumas vezes você dá muito indício de que você tem algum problema e que esse problema não está sendo solucionado ou ele não está sendo tratado. E isso pode ser uma coisa que te prejudique demais. Então, eu acho que a primeira coisa é você procurar algumas referências que possam te ajudar nesse tipo de comportamento, né? Para que então você possa ser o mais assertivo possível e aprender a colocar mesmo o que eu preciso priorizar. Principalmente quando você está em contato, quando você está se avaliando, sendo avaliado para uma posição. O que eu estou falando, qual é o meu discurso, ele está sendo repetitivo ou não, ele está sendo convincente ou não, e por que não?
né? Então, veja bem, quando você tem uma pessoa que está há muito tempo parada, há um ano, e você fala, ela está parada porque ela quer, ou ela está parada porque ela fez algumas opções. Mas não, olha, ela vai em entrevista toda hora, ela conversa com muitas pessoas, ela está sempre fazendo avaliações, e aquilo parece que não vira, né? Então, por que que não, né? Eu acho que você precisa começar a fazer esse tipo de reflexão. E aí eu acho, acima de tudo, que você precisa procurar ajuda de alguém que consiga te olhar com outro olhar, que não seja nem na situação de uma avaliação para uma vaga, nem dentro de uma empresa, e nem na sua postura, mas que consiga colocar numa linha mesmo e te ajudar a vencer estes obstáculos. Então, isso é que é o mais importante. Eu acho que é ter essa consciência, né? E esse movimento também é um movimento doído, ele não é um movimento fácil de fazer, né? Ele é complexo, né? Então, você precisa buscar realmente as informações, as pessoas que podem estar te apoiando e que estão sendo sinceras com você, né? Eu acho que é esse momento. É porque você tem que olhar muito para dentro, né? E Exato. não é um movimento simples, Exato. né? Ele é muito difícil, difícil de ser feito, né? Então, eu acho que chega a ser até um convite, né, Luciana, de assim, o que está acontecendo de errado comigo, com quem eu posso contar como ajuda. E eu acho que é um momento de se dizer mesmo, cara, eu não sei o que está acontecendo, porque eu tento de todas as formas, mas eu não consigo, me ajuda a entender. E ser aberto, né, de dizer, olha, eu participo de assim, 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 eu falo sobre estas coisas, ou eu falo sobre aquilo. Então, é alguém que possa entender o contexto em que você está, ao que você está se candidatando e o que você quer. E qual que está sendo a sua postura. Isso talvez seja necessário uma visão bastante neutra, né? Aí é que eu falo tem que ser alguém que te olhe do lado de trás, né? Te olhe de trás como um anjo da guarda mesmo. Eu acho que é mais ou menos esse caminho. Eu acho que a gente tem um caldo bom aí, né? O Paulo fez uma pergunta aproveitando. Tá falar, mas ele está com o microfone. Sim, tá no mudo. Fala, tá no mudo, Pascoal. Agora sim. Não, eu só queria fazer um comentário também, o seguinte. O candidato que está há um ano, né, 1 ano e meio no mercado, eu acho que ele se sente assim muito inseguro. Né? Demais. Agora, uma coisa que eu sempre falo é o seguinte, o mercado não tem mais essa discriminação, ele não discrimina mais. Se você está 6 meses, se você está 8 meses, eles acabam chamando e acabam contratando. Hoje, o desemprego ele é normal, tem muita gente boa no mercado e muita gente que fica muito tempo no mercado. O desemprego hoje é uma realidade. É uma realidade, a gente tem que entender que é uma realidade. Não vai ter emprego para todo mundo, certo? Agora, quanto mais preparado você tiver, mais oportunidade você vai ter sobre os demais. Essa é a grande realidade, tá? Uma coisa que eu queria comentar também é o seguinte, eu acho que quem está no mercado deve evitar de dizer que está desempregado. Ele tem que dizer que está empregado. Ele está procurando emprego. Procurar emprego é um emprego. É um emprego. Você tem atividade, você tem dá trabalho, é um trabalho, né? Tem tudo, não é verdade? Exato, é isso aí. Dá trabalho, é uma profissão, chega a ser uma profissão, e batalhar, e ir atrás e procurar o que você realmente quer, né? E Pascoal, esse tempo, né, 1 ano, 1 ano e meio, enfim, também assim, o que é que você, desse período, o que você conseguiu produzir? Tudo bem que você não tá sem um vínculo, né, empregatício, vamos dizer assim, mas como que você conta essa história, né, de como que você buscou se desenvolver, o que você, de repente, trouxe, né, para a sua experiência profissional, né, pessoal, enfim, o que você consegue agregar nesse período? Mas é um exercício que ele é muito difícil de ser feito, não é? Sem dúvida. Não são todas as pessoas que têm essa abertura, né, para contar essa história de uma maneira diferente. Uma coisa que eu percebo também é que falta muita disciplina para quem está procurando emprego, tá? E eu sempre falo assim, tem que ter disciplina. Tem que acordar a mesma hora que se você acordava se fosse trabalhar, certo? Acorda no mesmo horário, toma um bom café, vai fazer um exercício físico, coisa que talvez você não fazia quando estava trabalhando, e distribui a tua carga horária. De tal hora a tal hora eu vou procurar emprego nos sites, de tal hora a tal hora eu vou fazer network, de tal hora a tal hora eu vou fazer atualização, né, profissional.
Hoje existe muita disponibilidade de especialização, ter certificação gratuita, webinars, mas a gente sente que as pessoas se acomodam um pouco. Então, essa disciplina é fundamental. Procure fazer, por exemplo, hoje é um pouco mais difícil, mas trabalho voluntário, por exemplo, procure uma entidade. Você chega numa entrevista, o que você fez durante esse período? Olha, eu fiz um trabalho voluntário, desenvolvi um projeto, né, eu fiz uma consultoria. Então, você tem motivos para dizer que você não ficou parado, que você estava em busca de alguma coisa. É isso aí. Eu acho que a gente falou bastante sobre o ponto de vista do profissional, e no chat tem bastante gente perguntando, primeiro falando sobre o papel que o RH vai ter, né, durante e pós todo esse momento que a gente está vivendo. Então, agora, como é que ele suporta, como é que ele tem essa robustez de papel para se reinventar e até para participar das reuniões de board dentro de uma empresa, propondo novas soluções, novos modelos, mas eu acho que a gente tem uma mística aí no mercado sobre como os profissionais, como os currículos, os perfis, eles são avaliados pelos profissionais que são responsáveis pelo recrutamento dentro das organizações. Então, a gente tem perguntas aqui da Sandra, falando sobre quando o candidato não vem de indicação e ele quer fazer uma mudança, uma transição de segmento, como é que ele é visto por um recrutador, se o recrutador olha essa possibilidade ou já descarta. Tem um outro aqui falando se os RHs vão estar preparados para fazer a análise de perfil desses profissionais que vão ser intervencionistas para ajudar as empresas a se reconfigurarem. Então, eu acho que a Luciana pode falar um pouco sobre isso, depois abre para o Pascoal, para a Cândida, para perguntar primeiro como é que, se tem alguma preparação, como é que essa preparação das equipes de recrutamento estão sendo feitas, e se vocês têm discutido um pouco sobre uma releitura de perfis para trabalhar dentro da empresa. Pode ser dentro da Camil, pode ser dentro de outras organizações, de grupos que eventualmente você participe, enfim. Constantemente, viu, Priscila? Constantemente nós estamos, assim, em conversas, reavaliando os processos que nós conduzimos, a forma como a gente vem, eu não digo avaliando, mas conversando com os candidatos, tem mudado bastante em relação a, sei lá, quanto tempo que eu faço processos seletivos. Muito mais, tem uma pergunta que parece que fala, né, experiência ou habilidade, enfim, alguma coisa nesse sentido. Eu digo que são os dois. Eu acredito na avaliação por competências. Eu acho que ela nos traz, né, indícios importantes, né, de como, né, a pessoa se integraria à nova cultura, aos novos valores, aos desafios daquela posição. O RH, ele precisa estar se renovando constantemente, né? A própria maneira de se buscar candidatos, né? Falou-se aí do LinkedIn, é uma maneira completamente diferente e disruptiva de quando a gente buscava há uns anos atrás, né? E a forma como a gente conversa, como a gente busca, ela é muito mais prática, muito mais objetiva. Então, quando eu ouço o Pascoal falar, né, vai fazer um trabalho voluntário, se dedica, né, a produzir alguma coisa, isso vai fazer com que você esteja com uma cabeça boa, né, no sentido popular, de que, assim, talvez aquela insegurança que você estava demonstrando ter, pode ser que ela seja suprimida, amenizada num processo de entrevista, contando aí as coisas que você tem feito e que tem te dado prazer e que tem aprimorado no teu currículo, enfim, na sua bagagem, né? Nós, lá do RH, né, lá de gente de gestão da Camil, a gente procura sempre ser bastante enfático nas entregas que as pessoas fazem, né, na maneira como elas entregam, que é o como, que a gente fala que faz toda a diferença. E esse como precisa estar, ou pelo menos a gente busca estar muito alinhado aos valores da companhia. A Camil é uma empresa, de uma certa forma, tradicional, porém, crescendo muito, né? Nos últimos anos. A gente ampliou bastante a nossa quantidade de funcionários, por aquisições, enfim. Então, é uma empresa que ela ainda mantém alguns laços
de muita proximidade, de muita confiança. Então, se a gente vai buscar no mercado pessoas que não demonstram esses valores, dificilmente ela vai se habituar, né, ou ela vai conseguir entregar dentro da nossa empresa. Ou isso vale para qualquer outra empresa. Quando a gente fala de valores, quando a gente fala de cultura, é o que faz sentido para aquele candidato estar presente ou não naquele processo, né? Então, acho que é isso. Não sei se eu respondi a pergunta, mas sim, o RH está procurando sempre desenvolver, né? Não digo tanto com metodologias, né? Eu acho que não muito por essa linha. Acho que a metodologia que a gente gosta é a gestão por competências, mas muito mais de entender o contexto como um todo daquele candidato que chega para a gente, né? E quando o Pascoal, ele traz a questão de é comum as pessoas estarem, né, desempregadas hoje em dia, é comum também os candidatos apresentarem experiências pequenas em várias empresas. Antes a gente pegava um candidato com 3, 4 empresas, eu sou uma delas, ao longo da minha carreira eu não mudei tanto, né, de empresa, mas hoje em dia você vê as pessoas saindo de 2 anos, aí fica mais 2, aí fica mais 3, períodos curtos. E aí é que entra a maneira como você vai olhar para esse candidato. Você vai achar que ele é uma pessoa eternamente insatisfeita, ou você vai ver as entregas que ele fez no período em que ele fez naquelas empresas e entender que ele se tornou, né, de uma certa forma, talvez não na vontade que ele quisesse, né? Talvez ele tenha saído por conta de projetos pequenos e por questões de aquisições, enfim, pode ter acontecido várias coisas. Mas de que maneira que ele conta essa história, né? De que realmente ele passou por várias empresas em, sei lá, em X tempo, né? E que antes isso era visto como uma forma negativa e hoje não mais. Mas isso é uma mudança de paradigma também, porque hoje tem ainda muitos gestores que olham e falam, esse pula muito de galho em galho, esse está, enfim, pulando demais, mas não é essa forma que o RH enxerga. Então, a gente também tem se desconstruído, né, desconstruído alguns conceitos, alguns preconceitos, para enxergar o candidato de uma maneira mais completa, vamos dizer assim, muito focado nas entregas. Eu acho Pascoal, que aí, Cândido, querem falar sobre só o tema? falar alguma coisa, estão me ouvindo? Sim. Falar um pouquinho só a respeito disso que a Luciana falou, né, o que é interessante, né, ela falou um pouquinho dessa versatilidade do RH, quer dizer que o RH está tendo que se adaptar, né, também ao mercado e a tudo, e aos candidatos, e às novas necessidades das empresas, mas o RH também não é tudo, né, porque ela falou também por exemplo, um gestor, por mais que o RH entenda a complexidade dessa pessoa, a forma como ele passou por várias etapas ou não, por vários trabalhos realizados, concluídos e entregues ou não, né, mas um gestor também pode dizer, olha, ele ficou só 2 anos, aí ele pula de galho em galho. Quer dizer, são várias consciências, né, são várias pessoas pensando e nem sempre o pensamento, ele tem que ir sendo lapidado, né? Então, mais uma vez, entra aquela tranquilidade e a coisa pessoal de como eu levo o meu conhecimento, de como eu me posiciono a respeito daquilo que eu fiz. Né? Como eu agrego a esse grupo, o que você tem aqui que vai me deixar bem e que eu tenho habilidade para realizar, e aonde estão os meus limites, né? Isso faz muito parte dessas avaliações todas, né? Então, o RH também nem sempre tem todas as respostas, né, Luciana? Com certeza. Nem sempre tem todas as respostas. Com certeza. Eu queria chamar uma pessoa agora da plateia, depois eu posso já emenda na pergunta dela. A Kátia Lembe. Kátia, você continua na Cielo, por acaso? Não. Eu saí da Cielo meados de março. Mas em 5 minutos, o que vocês faziam diferente lá? Vou usar como parâmetro sua última experiência, tá? O que a gente fazia diferente? Isso, com relação a candidatos, a processos seletivos. Na verdade, assim, a Cielo, ela tem se reinventado muito nos últimos anos, e esse ano que eu permaneci lá, durante 1 ano e 5 meses, no ponto de vista de atração e seleção, não era a área que eu cuidava,
eu cuidava das outras áreas dentro do RH de desenvolvimento organizacional, mas a gente estava começando a quebrar algumas regras tradicionais, né, do tipo começar a aplicar o recrutamento às cegas. Antigamente lá era super valorizado as pessoas virem de instituições de ensino de ponta, isso não era mais visto. Então, a questão da diversidade, da gente trazer pessoas bem diferentes, de todos os estilos, para a Cielo, isso foi uma quebra de paradigma, até porque a Cielo era controlada ela é controlada por dois grandes bancos, né, Banco do Bradesco, o Bradesco e o Banco do Brasil. Então, muita coisa ainda se reinventando. E toda a parte de processo passando a ser as primeiras etapas, trazendo muito a tecnologia, né? Porque, principalmente para profissionais que entrariam para as áreas de TI, de desenvolvimento de novos produtos, a gente precisava de muitos profissionais completamente diferentes do que aqueles que estavam dentro da Cielo, de muitos anos de empresa. Dá uma reforçadinha só, que talvez as pessoas não conheçam, o que é o processo às cegas? Processo às cegas é você entrevistar a pessoa sem saber, primeiramente, sem saber o sexo da pessoa, a idade, esses tipos de coisas que, às vezes, na hora que você vai fazer um pedido com um cliente, os próprios business partners, né? Isso era proibido lá na Cielo, isso foi estabelecido como, assim, não vale você me pedir pessoas de universidades de ponta, não vale colocar que você quer mulher, não vale colocar a questão da idade. Então, isso, desde o início do processo, na demanda da construção do perfil que os líderes estavam buscando, já existia essas regras. E aí, essa primeira etapa é não saber que tipo de profissional que viria em relação a isso, gênero, essas coisas que, muitas vezes, pelo viés inconsciente das pessoas, elas acabam priorizando. E a nossa grande provocação no RH, com as lideranças, era exatamente isso. Vocês reclamam que aqui as pessoas são todas iguais. Como é que a gente vai trazer gente diferente? Se quem contrata são as próprias lideranças, que gostam de contratar pessoas parecidas, porque vai dar menos trabalho, né? De ter que convencer a pessoa a pensar da sua forma. Mas isso, gente, é uma mudança de cultura, né? Isso é difícil, porque tem lideranças que não aceitam isso. Como assim eu não vou saber se a pessoa que eu gostei, o currículo que eu gostei, é de um homem, de uma mulher, entendeu? Então, no segundo momento, aí sim, o líder conhecia. Mas isso estava muito no início, num piloto, mas eu acho que a tendência das empresas é isso. A gente tem várias pesquisas que comprovam que empresas que têm a diversidade, elas trazem resultados melhores. A gente recebeu uma pergunta aqui no chat do Hector. Hector, você consegue entrar por voz para falar com a gente? Olá, boa noite a todos. Tudo bem? Bem-vindo. Eu não queria correr o risco de interpretar de uma forma errada a tua pergunta, porque a sensação que eu tive é que você está falando que a gente falou bastante sobre estar preparado para quando uma entrevista pintar, ou estar preparado para quando você fizer um contato, e o que é, no fundo, estar preparado. Conta para mim se eu interpretei do jeito certo ou errado. A minha intenção foi que acho que o Pascoal comentou, né? Que às vezes, nós que às vezes estamos há um tempo a mais, né? Fora do mercado, efetivamente trabalhando, e que na verdade a gente poderia aproveitar esse tempo para estar preparado, ou melhor preparado, para ter mais oportunidades, né? E de forma geral, óbvio que
cada caso é um caso, né? Mas de forma geral, eu sei que vocês comentaram de fazer alguns trabalhos, voluntariado, consultoria, mas assim, se teria algo de forma geral que o que seria estar preparado para quando as oportunidades aparecessem ou para ter mais oportunidades. Obrigada, Hector. Pascoal, você consegue comentar aí para a gente como é que a gente se mantém aquecido e preparado? Sim, sem dúvida. O Hector, o que eu comentei é o seguinte, a oportunidade, né, que a pessoa que está buscando emprego tem de se manter atualizado, né, fazer uma autoavaliação, uma autoanálise, o que o perfil exige, né. Eu sempre costumo falar muito o seguinte, nas empresas que nós trabalhamos, nós costumamos a fazer o SWOT da empresa, né? Alguém já fez o seu SWOT? Já verificou quais são os teus pontos fortes, quais são tuas oportunidades, tuas fraquezas, seus temores, e partir para um plano de desenvolvimento disso daí? Então, isso é que eu falo, eu acho que esse é o momento. Nós ouvimos falar muito de Revolução 4.0. Você já pensou no teu cargo, a tua posição, como será esse perfil no futuro? Você está buscando essas características, essas competências a se desenvolver para fazer frente a esses desafios que virão? Então, eu falo muito nesse sentido, né? De não estar acomodado, né? Eu acho que vocês conhecem muito bem o síndrome da Gabriela, né? Que a gente fala, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Então, não é bem por aí, né? Então, a gente tem que estar em constante mudança e atualização. Eu queria chamar agora o Antônio Márcio para fazer uma pergunta para a Cândida. Uhum. Você está me ouvindo, Márcio? Eu estou vendo, Márcio. Tem uma pergunta dele aqui também, né? Era essa a pergunta. Obrigado, pessoal. Na verdade, assim, se vocês imaginam, nós estamos passando por uma crise e, em sã consciência, ninguém sabe como o mundo vai ressurgir depois dessa crise em todos os aspectos. Se vocês fossem donos de uma empresa que estivesse buscando a sua recuperação, voltar ao mercado, voltar à liderança, vocês acham que um profissional com mais experiência teria algum tipo de preferência nesse momento, porque ele já vivenciou outras crises, ou vocês acham que o mercado tende a fazer uma combinação, trazer pessoas experientes, mas também aquelas pessoas mais jovens e que têm uma capacidade, uma força, uma energia muito maior, inegavelmente, nesse instante de reconstrução? Estamos assumindo que é um momento de reconstrução. Algumas empresas serão muito impactadas, dependendo do segmento, outras nem tanto, né? Mas o que vocês acham? Bom, não sei se foi diretamente, acho que ele tinha falado para eu falar, né? Deixa eu ver se eu consigo, eu estou pensando aqui, eu estava lendo o que ele falou, o que ele escreveu, e agora o que ele está falando, né, o Antônio Márcio. Eu acho que hoje, assim, a minha opinião, até com uma pessoa que foi durante muito tempo, eu trabalhei mais de 30 anos dentro de empresas, né? E sou psicóloga e atuo há muito tempo olhando para as pessoas, tentando cuidar um pouco mais das pessoas, né? Então, eu tento pensar que, assim, a gente, acho que talvez nesse momento de retomada e tudo isso que a gente está vivendo, porque está ficando muito difícil a gente separar esse momento e pensar de uma forma tão genérica, né? Então, talvez eu me pensando como uma empresa. Eu não acho que hoje a busca, sinceramente, será ou deverá ser necessariamente com pessoas experientes ou com pessoas que passaram por algumas outras coisas ou que têm mais coisas para contribuir. Mas eu acho que é um momento de reconstrução e como que as pessoas estão saindo deste momento e como elas estão querendo chegar lá na frente. Então, eu acho que remete outra vez àquilo que a gente tem falado agora, que a Luciana falou um pouco e que, por último, o Pascoal falou, né? Ao que eu estou preparada, o que eu tenho de positivo, o que eu tenho que ser desenvolvido,
é parar um momento de reflexão e ver no que eu posso estar me enquadrando neste momento. Então, eu acho que as empresas, elas estão dispostas a ajudar, sim, tá? Eu trabalhei a maior parte da minha vida em mercado financeiro, então hoje parece que são os grandes vilões, mas hoje são os que realmente vão nos ajudar a sobreviver nesse momento. Alguns concordam, outros não concordam, porque cobra isso, porque cobra aquilo, não é nesse contexto que eu estou falando. Mas é de mostrar que existe uma sustentação e que a gente pode retomar algumas coisas e pode fazer parte desta retomada com aquilo que nós conhecemos, com aquilo que a gente tem de melhor. Eu acho que existe um desafio muito grande nesse momento, por exemplo, o Pascoal também citou, um trabalho voluntário, alguma coisa. Quando a gente está na crise do desemprego e está vivendo o que a gente está vivendo agora, quer dizer, uma coisa se encaixou a outra, fica difícil você definir muito bem, mas o que eu vou fazer, como é que eu vou conseguir ajudar as pessoas, poxa vida. E esse trabalho não necessariamente precisa ser de você estender a mão, de você escutar alguma pessoa. De repente, um trabalho voluntário de ajudar a pendurar um quadro na parede, é um trabalho de ajudar a pintar uma parede, a como você reúne peças de uma casa, arruma um armário, isso tudo faz parte de trabalhos voluntários, né? Existem pessoas precisando disso. Então, eu acho que é olhar neste sentido. Não sei se, Márcio, eu respondi a tua pergunta, mas eu acho que é olhar um pouquinho nesse sentido, sabe? Olhar um pouco mais as nossas capacidades e, mais uma vez, eu acho que procurar o apoio das pessoas que possam te olhar, como eu falei anteriormente, meio como um anjo da guarda, né? Quer dizer, o que eu posso dizer e o que eu posso fazer disso ser ainda melhor, né? Então, talvez uma neutralidade nesse olhar te ajude muito a essa posição, né? Eu acho que vai ser muito disso nesse momento. Maravilha. Não sei o que o Pascoal acha, ou que a Luciana, se gostariam de falar alguma coisa. Não, está perfeito, Cândida, eu concordo plenamente com você. Eu acho que o importante é identificar esse gap, né, e reduzir esse gap. Quer dizer, nós sabemos, nós conhecemos nosso perfil, sabemos para onde o mundo está caminhando, quais são as dificuldades, né? E a abertura que você tem, né, Pascoal? Quanto que eu me sujeito a isto, exatamente, né? Precisa ser uma coisa que não te viole, né? Isso, a gente falou um pouquinho também do RH, né? A gente falou um pouquinho... O RH, por exemplo, o que a gente vê é que ele está em constante mudança, né? Depende da circunstância de mercado. Nós já tivemos o RH uma vez que a ênfase era relações trabalhistas. Por quê? Porque a demanda era muito grande, hoje é diferente. Então, tudo é assim, tudo vai mudando, né? De acordo com a situação e a exigência. Eu tenho experiência da minha carreira, que eu trabalhei 27 anos em eletroeletrônico, fui trabalhar na agrobusiness, um mercado, na época, totalmente fechado. Mas eles queriam alguém que viesse de fora, que não tivesse experiência dentro do setor, exatamente com esse objetivo. Então, como o Márcio colocou, se vai buscar alguém, talvez alguém que não tenha experiência, pode trazer uma visão diferente e vai contribuir mais. E como isso remete a essas coisas todas que nós estamos falando, né, Pascoal? Porque hoje em dia, as empresas tendem muito a buscar pessoas com um outro tipo de pensamento, com outro tipo de formação, e o que ela pode trazer como conhecimento até de vida. E aí você, algumas vezes, assim, mas essa pessoa vem trabalhar aqui, ela não conhece nada deste negócio. E é justamente, eu não estou procurando alguém que conheça o negócio, porque no negócio você demonstrou que você tem habilidade para desenvolver. O que eu quero é esta tua sensibilidade, a tua necessidade de aprender e o que você traz contribuindo com isso, né? Exatamente. Então, a gente já está muito alerta a isso hoje em dia, viu? É muita mudança, né? Imagine o governo... Imagine o governo federal buscar alguém que tivesse conhecimento em coronavírus. Exato. Teria que trazer alguém da China ou de algum outro país, na verdade. Então, é exatamente isso, né? E eu acho que hoje, a exemplo disso, infelizmente, é uma situação terrível, né? Uma situação horrorosa o que nós vivemos, mas a gente vê que é uma situação mundial. E que existem alguns problemas que, mesmo mundialmente, não se tem uma resposta. Então, se não houver uma união, se não houver pensamentos, o que eu estou fazendo aqui que deu certo, eu vou combinar com o seu aí, e nós vamos tentar fazer disso melhor, e se não forem mentes abertas a este propósito, você não chega a um bom resultado.
Essa é a resposta, né? verdade. Então, é difícil, amedronta, você se assusta, você fala, poxa, eu não estou tão preparado assim, nossa, mas eu não achei que isso ia acontecer, o que que eu vou fazer agora? Então, assim, tudo leva um tempo, né? Depende de quão pronto a aprender e quão pronto a ajudar você está, né? Eu queria pegar algumas coisas das falas de vocês, né, da Cândida e do Pascoal. Uma coisa que eu sempre conversei com pessoas aí que passaram pela minha vida, que eu tive o prazer e a oportunidade de contribuir, foi para que elas não esquecessem do fator humano, né? Então eu sempre falei muito sobre humanidade. Tem muita coisa que entrou na moda, né? Com ondas de ismos, né? Então, feminismo e proteção de minorias, enfim, e que eu não questiono, eu respeito muito, mas a gente está falando de mercado de trabalho e a tendência de quem está procurando é de que as pessoas se robotizem, de que elas tentem entender um pouco aquilo que a vaga pede, aquilo que a empresa quer, e que elas até dissimulem coisas que elas não eventualmente não sabem 100% ali fazer, para que elas se encaixem numa determinada posição, ou para que elas sejam, pelo amor de Deus, contratadas, né? E eu acho que o fator humano ele precisa estar presente, porque afinal de contas, um recrutador ele é um ser humano e uma pessoa entrevistada também é um ser humano. Então eu acho que desde esse momento precisa ter uma criação de vínculo, precisa ter uma humanidade ali presente. E aí talvez depois de tudo isso que a gente passar, as humanidades vão estar mais à flor da pele, né? Porque talvez eu olhe aqui a minha vizinha que está fazendo exercício todo dia, 500 mil cursos participando de live, e eu não estou tão bem emocionalmente, eu não estou participando de nada, eu não estou fazendo curso, eu entrei numa bad, eu não consigo me superar. Eu queria ouvir um pouco da Luciana e depois rodar aí para todos vocês. Como é que as empresas veem isso e talvez como é que vocês estão preparados para receber uma pessoa que fale: a quarentena durou 2 meses, que pareceram 20 anos, e eu não fiz nenhum curso, eu não consegui, o meu filho me absorveu, eu tentei lidar com os meus pais que são idosos. Como é que as empresas vão ouvir, vão absorver esse tipo de coisa? É um ponto bem delicado, né, Pri? Bem delicado mesmo. A gente, assim, olhando para dentro da companhia hoje, isso nos traz uma reflexão muito forte que nós estamos tendo relacionado à saúde mental, que é algo que tem sido abordado bastante nessa época de quarentena, de isolamento e de corona, e com várias dicas, né, de como você realmente mantém a sua mente sana, vamos dizer assim, né? Tanto é que, assim, existem várias ações aí de psicólogos online, né, gratuitos, inclusive, aplicativos diversos, né, para poder controlar a ansiedade, para poder fazer meditação, para poder fazer várias coisas que te tragam, né, um bem-estar mental. Porque em função do seu bem-estar mental é que muitas outras iniciativas você pode vir a ter na sua vida, né? Você diz assim, como que a empresa olha para um candidato, né, que chega e que diz que não conta, né, não consegue contar uma história de que tem agregado alguma coisa à sua carreira, né, à sua vida pessoal e profissional. A gente teve aqui, Luciana, no chat, infelizmente a pessoa precisou sair, mas ela se expressou bem emocionalmente, falando, olha, cuidar de casa, filho e trabalhar e ainda fazer networking não dá, too much. Mas é o que eu digo, é muito complicado, só que quando você está num processo de busca de emprego, de trabalho, em que você está se mostrando, se vendendo para o mercado, tem coisas que você precisa escolher. Eu acho que vai ter um momento em que, assim, é difícil, né, fazer essas escolhas, mas se você não fizer, o mercado vai acabar fazendo, infelizmente, né? Hoje, assim, eu já tive processos, inclusive, pessoas que eu mesma indiquei, olha, te indico para esse processo, vai lá e vamos conversar, né? E a pessoa, ela já estava há um bom tempo fora do mercado, e assim, comparado com quem estava na ativa ou, né, que estava em outro momento,
era nítida a diferença. E, assim, tecnicamente ela era muito boa. Só que naquele momento, comportamentalmente falando, e assim, a questão da saúde mental afeta e afetou o momento dela, né? Então, ela é uma pessoa que não tinha realmente ido atrás, que não conseguiu agregar nenhuma outra experiência, nenhum outro fator de desenvolvimento naquela rotina que ela tinha tido enquanto ela estava ausente do mercado. E, infelizmente, né, o próprio RH, o próprio gestor, ele entende que tem essa diferença, né? E quando a gente olha para um mercado que busca por resultados e você não tem os indícios de que você vai ter o resultado que você espera num processo seletivo, realmente fica muito complicado, né? Não é fácil, é muito duro, né? Eu digo que o mercado de trabalho, o mercado corporativo, o ambiente corporativo, ele exige muito da gente, ele exige demais. E eu acho que foi por isso que eu decidi tirar um tempo aí para poder realmente até rever se era isso mesmo que eu queria, né? Quando eu realmente estive fora do mercado. E, no entanto, eu vi que eu tinha energia para voltar e eu falei, não, é isso que eu quero e fui atrás e realmente me recoloquei na Camil através de uma indicação, participei de um processo seletivo, fui escolhida e hoje eu sou muito feliz na escolha que eu fiz. Mas é uma escolha fácil? Não é, claro que não é. Eu tenho filhos, né, eu tenho família, a gente também faz algumas escolhas na nossa vida pessoal, né? Não sei, esse é um pouco do meu pensamento, assim, da minha opinião. Luciana, eu queria te fazer uma provocação, por exemplo. Você falou de indicação, mas, por exemplo, eu e você, quantos cafés nós tomamos juntos, Vários! sem qualquer aspecto comercial? E você é prova disso. Eu cheguei, assim, eu conheci o Paulo através da Dani, de uma outra pessoa que me indicou o Paulo. Olha, Lu, era legal você tomar um café com ele. E realmente foi daí que a gente começou a se conhecer, a conversar, e realmente eram cafés, né? E acho que isso é uma disponibilidade, isso faz parte do procurar emprego. Dá trabalho, tem gasto. Mas olha aí, né? O fruto disso tudo evolui, né? Então, bem lembrado, Paulo. Assim, isso é muito prova disso mesmo, né? Muito bom. Regina, eu gostaria de fazer um comentário em cima disso e com relação ao anterior, que se falou também de pouco tempo nas empresas, né? Eu acho que isso é motivo de análise também do RH, os motivos de saída. As pessoas podem ficar pouco tempo, mas ter um bom motivo. É a mesma coisa essa pessoa que ficou na quarentena e que não teve realmente a oportunidade de participar de nada. Precisa avaliar a sinceridade dela, né? Se ela realmente está sendo sincera ou se realmente ela está sendo acomodada. Eu acho que esse é mais um papel do RH, né? Em processo seletivo, fazer essa avaliação. Não é que acho que todo mundo tem que aproveitar. Tem pessoas que realmente não vão ter oportunidade, infelizmente, né? Tem criança para cuidar, tem casa para cuidar, não tem escola, não tem empregada. Então, realmente, tem que ser analisado por aí também. E eu acho que também, mais uma coisa, só para falar, acho que o Pascoal falou uma coisa interessante, é isso mesmo, né? E ver como que a sinceridade da pessoa, né? E aprender a identificar esse tipo de coisa, porque às vezes faz parte, inclusive, de um perfil, né? Um perfil. De repente, eu estou com tanta coisa para fazer que eu não consigo nem ordenar as coisas, né? Que devem ser feitas, né? E aquilo vem como um turbilhão. E aí você está afastado, de repente, está se dedicando a uma empresa, e de repente você se vê refém de uma situação completamente diferente, onde você tem que lidar com outros tantos aspectos, e que você, mais uma vez, esquece do que você tem que fazer por você, né? Acho que a gente também tinha falado disso lá atrás, né, Pascoal? Acho que foi mais ou menos por aí, né? Aí você volta a viver a realidade que você está inserida. Então, hoje a empresa é estar confinada dentro de casa, eu estou refém daquilo, né? Exatamente. E eu não consigo me movimentar de uma outra forma. Eu acho que é o nível do entendimento também que a gente tem que ter. Aquilo que a gente se permite, né? Conosco acontece isso, se a gente não se policiar, né? Quanta coisa você quer pegar para fazer? Isso, na verdade. Então,
Pascoal, deixa eu aproveitar aqui, a Kátia Leme fez uma pergunta sobre impacto na remuneração dos profissionais que estão em busca de recolocação, né? E eu sei que esse é um assunto muito recorrente na vida de profissionais que trabalham com assessoria aí para transição de carreira e recolocação. Então, ela pergunta aqui se vocês concordam que a remuneração dos profissionais vai ser impactada, e se uma redução salarial significativa em determinadas posições, ou se vai ser uma coisa generalizada, já é uma coisa que você tem visto, discutido com profissionais que você assessora, como é que você vê esse assunto da redução salarial? Regina e Kátia, eu tenho percebido, por exemplo, essa redução, ela já vem acontecendo há algum tempo. O que existe hoje no mercado, nas empresas, né? Você tem a lei que ela faz você corrigir o salário anualmente, ok? Então, se você tem um funcionário, né, pela legislação, você tem que corrigir o salário pelo acordo sindical, odicídio, sei lá, qualquer coisa você tem que corrigir o salário. A faixa salarial, não obrigatoriamente, você tem que corrigir. Então, o que algumas empresas acabam fazendo? Algumas empresas acabam corrigindo o salário, que é obrigatório, mas não corrige a faixa. Ou seja, vai contratar, contrata com um salário menor do que o que está lá. Eu tenho muitas preocupações com isto. Eu sempre digo o seguinte, é um perigo, né, você pagar menos que o mercado paga, mas é maior perigo ainda você pagar ou ter um desequilíbrio interno. Ou seja, você contratou uma pessoa que faz o mesmo trabalho que a outra, só que você está pagando menos porque ele entrou agora. Então, isso gera uma insegurança, uma insatisfação muito grande, né? E eu acho que isso tem gerado um pouco de turnover também nas empresas. É uma insatisfação muito rápida, né, Pascoal? Muito rápida. Ela é imediata, praticamente. Nossa, e o que a gente tem percebido também é o seguinte, tem pessoas que saem e acabam se recolocando com um salário melhor que tinha. Isso existe. Agora, existe a maioria também que tem muita dificuldade de se recolocar pelo salário que tem e pelo que a empresa paga. Hoje, eu tenho impressão, talvez a Luciana pode nos falar isso com mais propriedade. Dificilmente uma empresa contrata alguém que ganhava, sei lá, 40% mais do que eu estou pagando. Por quê? Porque certamente passa na cabeça dessa empresa. Se amanhã melhorar o mercado, ele vai embora. Não sei se a Luciana, como é que você sente esse mercado empresarial corporativo? Eu acho assim, olhando para o que você está dizendo, se a gente tem uma discrepância muito grande entre o mercado, a gente vai ter problema de turnover, a gente vai ter problema de retenção de pessoas dentro da companhia. Assim, a Camil, ela sempre observa como é que está o mercado. A gente sempre está alinhado com aquilo, com as nossas tabelas, com aquilo que a gente tem, versus a capacidade de resultado que o candidato poderá nos trazer. Não vejo assim esse movimento, como diz a pergunta do chat, de realmente baixar muito o valor do salário em função desse momento. Não, por enquanto, né? Não significa que isso não vai existir no futuro. Até porque eu acho que se isso acontecer, vai acontecer de uma forma muito generalizada, né? O mercado vai se comportar desse jeito, como se comportou alguns anos atrás, né? Quando, no momento, a gente estava com um mercado extremamente aquecido, a gente estava, assim, contratando a peso de ouro as pessoas que estavam trocando de emprego, depois o mercado se ajustou, e aí, se for necessário nesse momento, o mercado vai se ajustar novamente. Mas não, eu não vejo assim, pelo menos na minha experiência, na minha vivência, o que eu vejo agora, não vejo assim um oportunismo. Não significa que não exista isso no mercado, né? Eu queria fazer uma... Pode terminar, Pascoal, depois eu continuo. Eu só queria complementar o seguinte, exatamente o que eu disse, não é oportunismo, né? Eu não vejo as empresas, por exemplo, contratando pessoas porque está desempregada e oferecendo um salário muito menor, não, eu não vejo isso.
Agora, Kátia, uma coisa que eu sinto que pode ser uma grande tendência é a mudança da remuneração, né? Então, as empresas trabalhar com valor fixo menor e com... Desativou o som do Pascoal. Pascoal está sem som. Agora Voltou. Sim. Tudo bem? Deu para ouvir um pouco? Não, a parte final. Então, eu disse o seguinte, eu acho que o que pode ocorrer é uma mudança na remuneração, na política de remuneração, né? As empresas trabalhando um pouco com menor fixo e com variável maior, atrelado a indicadores de performance, sei lá, alguma coisa nesse sentido. Que já vinha sendo como uma tendência, né, o Pascoal, na verdade. Eu acho que a gente passa por várias coisas também, né? A forma de mensurar isso, existem algumas formas, sempre vai ser polêmico, né? Sim. Mas as tendências existem, né? Eu só queria acrescentar, gente, assim, eu tenho acompanhado, live é o que mais a gente tem assistido, principalmente de CEOs de empresa, que falam que tomaram a decisão de reduzir até o salário dos próprios colaboradores nesse momento, né? Desde os VPs até, para a empresa inteira, para algumas categorias, principalmente das lideranças. A preocupação aqui é voltar a buscar um trabalho, um emprego, pós-quarentena, pós-pandemia, que a gente não sabe quando vai terminar. Eu não sei, eu sinto que muitas pessoas vão receber, né, propostas com salários bem mais abaixo, até por uma questão de caixa mesmo das organizações. Então, cuidado que, a minha preocupação é assim, o cuidado que a gente deve ter de não aceitar, só para voltar logo para o trabalho, pós-pandemia, por causa dessa dificuldade financeira das organizações, entendeu? Eu queria fazer uma pergunta agora para Maria Cândida. Maria Cândida, tem aquela questão do eu contrato pela parte técnica e demito pelo comportamental. Você que é psicóloga, eu acho que o que eu faço para não ser demitido pela minha parte comportamental hoje, que acontece muito dentro das empresas? Então, eu acho que é uma coisa bastante interessante, acontece sim muito dentro das empresas, né? E eu acho que, mais uma vez, a gente tem que aprender a ler alguns sinais, né? A gente não é demitido da noite para o dia por um comportamento ou por alguns comportamentos, eles vêm se manifestando durante algum período. E existe uma sinalização também do oposto, quer dos colegas de trabalho, quer da chefia, de alguma forma se percebe, né, que alguma coisa está errada. Então, eu acho que no momento em que você percebe minimamente que tem alguma indisposição, que alguma coisa não está boa, eu acho que você tem que recorrer à sua chefia, ao superior imediato, né, para entender o que está acontecendo. Olha, eu realizei tal e tal atividade, eu senti que não foi tão bem recebido, ou eu senti que algum comentário meu parece que ficou alguma coisa, porque eu queria identificar isso para poder ou corrigir, se há alguma coisa a ser corrigida, ou corrigir o meu comportamento, né? Então, eu acho que sempre o diálogo é o melhor caminho. Porque as pessoas, às vezes, saem, poxa, eu fui demitida, ele falou que eu tinha um monte de coisa, de comportamento e tal, não sei o quê. Depois, quando você faz essa análise, você para e pensa, realmente ele tinha razão. Em uma situação determinada, eu falei mais do que devia, eu levantei a voz com uma pessoa, ou eu tive um comportamento de pouco caso com alguma coisa que foi apresentada ali. E, assim, as razões, eles existiram, né? Então, você precisa estar sempre atento a estes movimentos. Isso é muito importante. E se ainda assim a coisa, ela não deixar isso se arrastar por muito tempo, né? Então, se você não consegue visualizar sozinho, mais uma vez, a gente precisa de uma orientação ou de alguém que possa nos ajudar a entender o que está acontecendo, né? Luciana, como funciona o feedback na Camil com relação a esse aspecto? Olha, na Camil a gente tem conversado bastante, não necessariamente sobre a questão do feedback formal que nós temos também, né? A gente tem um processo de mapeamento de competências, que existe o feedback anual, né, formal,
em que a gente depois elabora o PDI dessas pessoas, os próprios colaboradores elaboram com a validação dos gestores. Então, tudo isso é um processo formal, né? Mas o que eu vejo lá na Camil é que nós estamos num movimento de abertura para o diálogo e de fortalecimento dessas conversas. Então, a gente tem tido, inclusive na nossa escola de líderes, né, vários temas relacionados ao fortalecimento e desenvolvimento da nossa liderança, e um dos temas é a comunicação, que aliás, está sempre frequente, né? E atrelado à comunicação, a questão do feedback. Então, nós temos, né, a gente tem conversado muito sobre conversas difíceis, sobre a metodologia para você dar, né, para você aplicar um feedback, sobre a forma de você aplicar um feedback formal e a forma de você aplicar um feedback constante, focado no desenvolvimento das pessoas, né, com esse olhar de cuidado para as pessoas. Então, eu vejo que esse é um processo de evolução, né? E que, assim, aos poucos a gente vem observando alguns ganhos, alguns frutos em relação a esse movimento que a gente tem visto lá, tá? A gente reforça muito, junto desse movimento, né, a questão, né, como eu já falei aqui, dos valores, que é algo que a gente busca, assim, fortalecer a cada dia, não só pelo quadro na parede, né? Aliás, isso é o que a gente espera que não seja, mas muito mais pela prática do nosso dia a dia. E a gente tem o privilégio de termos um fundador dentro da companhia que é a prova de todos os valores que nós temos, né, lá na nossa empresa. Então, isso fortalece cada vez mais a aplicação, a prática, né, o comportamento, né, voltado aos valores da companhia, né? Então, isso para a gente é um grande presente, assim, um grande privilégio. Ô, Paulo. Pode falar. Eu só gostaria de fazer um comentário e acrescentar com relação à demissão por competência, né? Eu acho que dificilmente a gente para fazer uma autoavaliação e ver como nós estamos nos comportando, né? A gente entra no dia a dia, né, na correria. Quem daqui fala assim, deixa eu fazer uma autoavaliação, como é que eu estou indo, o que eu preciso mudar, o que eu preciso fazer. Então, eu acho que isso é uma grande coisa que a gente precisaria exercitar. Outra coisa é com relação ao que você falou, desempenho. Eu sempre que trabalhei em empresa, eu sempre gostei de falar de sistema de gerenciamento de desempenho, né? Onde você senta com o subordinado, você estabelece uma meta e você monitora trimestralmente ou semestralmente, né? Eu sempre falo assim, é como você ter um filho em escola, né? Chega no final do ano, você vê a nota e fala, vai repetir de ano. Pô, não adianta mais. Então, é durante o ano que você tem que fazer isso, né? Que você tem que estar acompanhando e reduzindo esses gaps que estão existindo em termos de expectativa e desempenho. E que não pode ser uma vez só, né, Pascoal? É bem por isso, né? Quantas vezes eu paro e reavalio a minha própria postura para ver, quer dizer, vou esperar o meu chefe me dizer alguma coisa, e aí quando ele diz, provavelmente já é o fim do ano. Não dá mais para recuperar. E essa parte de comportamento é interessante, né? Quantos de nós já não fizemos um e-mail, mandamos, depois falamos, pô, não devia ter mandado. Exato. Não é verdade? Por quê? Porque você sabe que você falou uma coisa tão curiosa agora, o Pascoal, que eu acho que é até engraçado, mas vale a pena dizer. Eu já fiz inúmeros processos de coaching com acompanhamento e fiz também um trabalho na última empresa em que eu tive ligada, que era justamente um acompanhamento pelas áreas irem acabando e você tinha que dar um suporte para estas pessoas, né? E existiam pessoas que, assim, a área acabava, mas você tentava procurar alguma coisa dentro da própria empresa para que essa pessoa pudesse ser colocada. E existia muito disso. Poxa vida, eu fiquei tão irritada, eu fiz um e-mail também, coloquei tudo nesse e-mail e mandei o e-mail. Puta, eu já falava para ele, você tem um e-mail aí? Então me traz o e-mail aqui. E a gente lia aquilo, eu falava, quando você me diz, isso aqui que você escreveu aqui, você faria de novo, sabe? Então as pessoas demoram para entender, né? Exatamente. É aquela coisa, desde os antepassados, minha avó já me dizia, minha filha, tudo que você escreve, não tem volta. Não é assim? Então, você escreveu e mandou, hoje em dia é muito mais rápido. Antes a gente punha no correio e corria o risco da correspondência não chegar. Hoje ela chega mais fácil, mais rápido. Às vezes hoje até pensamento, né? Poxa vida, hoje em dia só de olhar já fala para você, o que você está pensando? Não é assim? Exatamente.
Pessoal, a gente tem 5 minutinhos finais, a gente não gosta de extrapolar o tempo, então eu vou pedir para vocês deixarem uma mensagem final, a gente vai encerrando, isso fica gravado, e depois o Paulo disponibiliza o link para todos os integrantes aí do Grupo Lumen, então é um material rico que as pessoas podem acessar, revisitar, mas eu já quero, de antemão aqui, agradecê-los muito por terem aceitado o convite, Luciana, Cândida, Pascoal, muito obrigada por terem disponibilizado tempo, atenção, dividido com todo mundo que participou com a gente, os conhecimentos, a experiência de vocês. Eu acho que hoje foi um encontro muito rico, e com bastante coisa bacana que as pessoas vão poder revisitar aí esse conteúdo e tirar insights muito importantes. Então, mais uma vez, muito obrigada, passo a palavra para vocês, a gente faz esse encontro semanalmente, então semana que vem tem mais um, a gente vai atrás de pessoas bacanas para falar, então é muito bacana vocês terem aceitado o nosso convite, tá? Obrigada e passo a palavra para vocês, então, para as considerações finais de 2 minutinhos. Bom, eu posso falar? Eu também gostaria muito de agradecer novamente, eu acho que são situações como essa que vão enriquecendo, né? Então, muito obrigada pelo convite novamente, muito obrigada pela participação de todos que se disponibilizaram, e eu acho que a Rê deixa aí uma coisa interessante, que é a disponibilidade disso gravado e tudo mais, para que se ouça e reouça, e se possa entender melhor, né? E como mensagem, o que eu gostaria de deixar, sinceramente, é que assim, as pessoas estabeleçam momentos em que você possa olhar um pouco mais as suas atitudes, aquilo que você faz, o seu pensamento, se ele está condizente, inclusive, com as suas ações, tá? Eu acho que a gente pode buscar isto, às vezes uma pessoa perto, um amigo, um irmão que possa conversar e dizer, gente, o que eu estou fazendo errado? Você consegue me ajudar? E a partir daí você criando alternativas para ter cada vez melhor esse seu autoconhecimento mais expandido, tá? Eu agradeço novamente, me coloco aqui à disposição, e se eu puder ajudar alguém, também estou à disposição, podem me procurar e bater um papo e perguntar alguma orientação, sem nenhum problema, tá bom? Muito obrigada pela participação e por vocês estarem aí escutando a gente até agora. Quem vai falar agora? Luciana. Posso falar? Fala você, Pascoal, e aí eu fecho, então. Então vamos lá. Bom, eu também gostaria de agradecer essa oportunidade, foi muito rico trocar essa experiência com vocês, falar um pouquinho da nossa experiência, né? Eu queria deixar, assim, dois recados, né? Primeiro, para os que estão trabalhando, né? Eu sei que no grupo tem bastante que estão trabalhando, não deixe de buscar atualização, participar de associações, entidades de classe, por exemplo, Lumen, né? Pô, quantos RHs participam? Por que não mais? Por que o pessoal não participa, não procura, né, estar presente, participando dessa vida associativa, no sentido de se desenvolver, contribuir com outros, né? Eu acho que o RH ele precisa se mexer um pouco também nesse sentido, né? De ter um pouco a exposição externa. Para os que estão procurando emprego, eu gostaria de falar, não desanime, é uma crise que estamos passando, essa crise daqui a pouco termina, né? Aproveite esse momento para ter um posicionamento muito claro. O que você quer? Você quer mundo corporativo? Você quer se empreender? Se você quer o mundo corporativo, quer ir para o mercado de trabalho, procure ter um currículo muito bem feito, né? Falando de indicadores quantitativos que você realizou durante a experiência. Procure verificar qual vai ser o seu foco de busca, né? LinkedIn, teu network, empresas-alvo, como é que eu vou atingir essas empresas-alvos, né? Então, eu acho que isso é fundamental. Não pare, não jogue a toalha. Existem oportunidades aí fora, o mundo existe, então vamos lá. Bom, eu queria, por último, agradecer a todos pela participação, a Luciana, o Pascoal, Maria Cândida,
Está sendo uma alegria para mim, assim, encontrar com pessoas bacanas toda quarta-feira às 19 horas, a gente trocar ideias, trocar experiências, que eu falo que isso você não aprende na universidade, né? Experiências, né? Então é bem enriquecedor. Semana que vem estaremos de novo aí. Então já era algo que já era para acontecer, então esses encontros não tem nada a ver com o Covid, tá? Eles já iam acontecer de uma forma natural. O Covid só acelerou o processo. Então, até semana que vem, e agradeço aí a simpatia de todos em participar. Obrigado mais uma vez. E mais uma coisa, vai estar no YouTube, tá? Depois eu passo o link para quem quiser, eu disponibilizo. Tem a Ô, Luciana, Paulo, né? deixa eu falar tchau, então. Pessoal, obrigada pelo convite, obrigada por disponibilizar aí do conhecimento, da experiência de vocês, né? Obrigada aos participantes com as perguntas super pertinentes, foi bem bacana esse bate-papo. Contem comigo também, se vocês precisarem de alguma coisa, vocês me encontram no LinkedIn, nem que for para a gente bater um papo, para a gente conversar um pouquinho, eu estou à disposição. Desejo boa sorte para todos aí nessa nossa jornada, né? Como o Pascoal já falou, esse furacão todo vai passar, né? E para aquelas pessoas que estão procurando um novo trabalho, enfim, que estão disponíveis no mercado, os ciclos se encerram para que outros possam surgir. Então, acredita nisso, se prepara, tem um bom equilíbrio emocional, né? Uma boa saúde mental, que as coisas vão dar certo, não desiste não, tá bom? Então, obrigada aí a todos, obrigada pelo convite, Paulo, obrigada, Eu até Regina. me atrapalhei aqui, Luciana, para você ver com a vida como ela é. Meu cachorro começou a brigar aqui no meio, eu tive que fechar o microfone. Não tem problema. Aí a Kátia falou para mim, Paulo, edita aquele negócio da Cândida que eu falei lá com o microfone aberto. Eu falei, não, aqui tem que ser ao natural. A vida como ela é, fala para ela tudo mais, que a Exatamente. gente aprendeu lá com ela, que todo mundo já sabe que tem que molhar o pano com água sanitária e passar no chão. É isso aí, Kátia, bota o marido na linha, tá? Tchau, gente. Obrigada, viu? Boa noite, Tchau, muito obrigado. obrigada, viu? Obrigada, Tchau, boa imensamente, noite. gente. Tchau. Tchau. Obrigada.